Aqui em Gênesis 41, a partir do verso 37, nós temos um fragmento dessa linda história. Quem achou diz amém. O Data Show você pode acompanhar também, diz assim o verso 37. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: eu entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida o faraó tirou do dedo seu anel selo e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. E o faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia. Ele deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. E tinha José 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. E durante 7 anos de fartura, a terra teve uma grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Os 3 últimos versículos eu queria que você prestasse bastante atenção. Verso 50. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés. Repita comigo: Manassés. 1, 2, 3. Dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim. Diga comigo: Efraim. 1, 2, 3. Dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Amém. Até aqui. E eu queria que pela última vez você repetisse comigo no 3 a seguinte frase: superar é possível. 1, 2, 3. Superar é possível. Eu gostaria de falar exatamente sobre isso. Superação. Deus te capacita a avançar. Eu não sou tão velho, os cabelos já estão começando a cair, as entradas estão aumentando, mas nesses 40 anos de vida eu já consegui perceber algumas verdades. Uma grande verdade que eu percebi na convivência com pessoas é: em Deus não existe situação tão caótica que não possa haver superação. Deus muda qualquer situação. Há uns 3, 4 anos atrás, eu estava numa loja de roupas de noiva, um ateliê de noivas. E eu me peguei com lágrimas nos olhos chorando. Ué, pastor, emocionado com vestidos de noiva? Emocionados com a história. Eu estava do outro lado do mundo. Eu estava lá no Nepal, dentro de um ateliê, olhando os vestidos e as lágrimas caindo dos meus olhos. Por quê? Aquele ateliê havia sido construído por uma das meninas do projeto Menina dos Olhos de Deus. Projeto que você sabe, essa igreja ajuda a manter mais de 20 anos esse projeto. Tira meninas da escravidão sexual, cura a alma delas, cura o coração, ensina habilidades e projeta para a vida. Aquela menina que entrou desesperada naquele lugar quando ainda era criança,
Passou-se mais de 18 anos e ela estava voando. Não apenas curada, era uma mulher casada e agora empreendedora. Fazia vestidos de noiva, sabe para quê? Para facilitar também o casamento das outras meninas que estavam sendo restauradas nesse projeto. É maravilhoso quando a gente para pensar o que Deus pode fazer na alma de alguém, quando essa pessoa escolhe também viver os projetos de Deus. Nós estamos diante da vida de José. E eu creio que a maioria das pessoas aqui conhece a vida de José. Eu quero fazer uma breve recapitulação desse personagem que todos nós nos identificamos com ele. Para mim, é um dos meus favoritos dos personagens da Bíblia. Ele tem uma história linda desde o início, porque ele é fruto de um milagre. A sua mãe não podia ter filhos, ela ora a Deus, e José, ele é a resposta dos céus para Jacó e para Raquel. O tempo vai passando. Por ser o filho da velhice de Jacó e da mulher que ele amava, o primeiro filho da mulher que ele amava, Jacó começa a tratar ele com certas regalias, você sabe, e dá um presente diferente dos irmãos, uma capa colorida. Os irmãos começam a ficar com ciúme, inveja de José, e as coisas começam também a se tornar difíceis para aquele jovem sonhador. Porque ele começa a receber sonhos de Deus, ele revela para os seus irmãos os sonhos era que os feixes dos irmãos se prostravam sobre ele. O sol, a lua, as estrelas se prostravam diante dele. Então, ele, com sonhos de governo, intensifica a inveja dos irmãos que começam a perseguir. Você sabe que os irmãos o traem, os irmãos o vendem para o Egito, ele se torna escravo no Egito, e é isso mesmo que você precisa entender. O sonhador, que sonha os sonhos de Deus, passa por adversidades. José é levado para o Egito, escravo no Egito, lá ele faz tudo o que pode para se sair melhor, sair bem. Deus está com ele. Ele é promovido um pouquinho de escravo para ser governador na casa, né, do Potifar, o mordomo da casa do chefe ali dos soldados. Mas depois de um tempo, a esposa desse camarada se encanta por José, ele foge dela, não quer trair a confiança de Deus nem de Potifar, e José acaba indo para a cadeia. Isso mesmo, o sonhador que recebeu os sonhos de Deus está na cadeia do Egito. E lá, ele ainda passa algum tempo esquecido por um amigo que ele tinha ajudado interpretando um sonho. Esse é José. O texto que nós lemos parece tudo muito lindo, porque aqui no texto que nós lemos já se passaram 13 anos de sofrimento. Eu disse 13 anos de sofrimento. Pergunta para quem está do seu lado, há quanto tempo essa dor vem te incomodando? Será que é mais que 13 anos? 13 anos de lágrimas, 13 anos de aflição, 13 anos sofrendo, 13 anos. Porém, o Deus que dá sonhos, ele cumpre as suas promessas e cumpre nos detalhes. O mistério sobre esse jovem é de sonhos. Ele tem sonhos, ele interpreta sonhos, e a notícia chega ao faraó, que também recebe sonhos de Deus. Os sonhos incomodam o grande imperador do Egito, que manda chamar algum intérprete de sonho. E quando não se encontra nenhum em todo o império do Egito, o camarada que era amigo de José, o copeiro, se lembra, lá na cadeia teve um jovem hebreu, que ele interpretou o sonho quando me afligia. Chamem José. José, ele chega e interpreta os sonhos, ele inclusive propõe uma solução, e o faraó diz assim: não existe ninguém neste império comparado a você, você é o homem mais sábio, será o governador de todo o Egito. E ali nós lemos o que aconteceu. José agora está numa situação favorável depois de 13 anos de sofrimento. Anel no dedo, o anel
do faraó, o anel selo, ou seja, ele tem autoridade. Ele anda na segunda carruagem mais importante, os arautos gritando: honre esse homem, ele governa o Egito. Ele percorre o Egito, construindo celeiros, armazenando, porque ele sabe que tem 7 anos de prosperidade, depois 7 anos de muita miséria, tem que guardar mantimento para enfrentar a dificuldade, e nesse período chega então as bênçãos dos filhos. E por isso eu pedi para vocês repetirem esses nomes: Manassés e Efraim. Esses nomes são chaves para a nossa vida hoje, em 2025. Chave para que nós também venhamos viver na nossa vida superação. Porque assim como José, Deus também vai nos capacitar a superar e a avançar. Você crê nisso? Amém? Vamos lá, verso 51. José deu o nome ao primeiro filho de Manassés e ele disse: Deus me fez esquecer. Será que José ficou com amnésia? Sim ou não? Será que José de fato, literalmente, ele esqueceu que foi traído, ele esqueceu que foi caluniado, ele esqueceu que foi abandonado na cadeia? Será que isso aconteceu? Não. Essa expressão aqui que José está usando, nos lábios dele, Deus me fez esquecer, é Deus me fez superar. Deus me fez vencer a dor, vencer a amargura, vencer o ódio que eu tinha dos meus irmãos, e ele é bem específico em dizer: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. José, ele não está defendendo uma amnésia, até porque lá na frente ele vai se lembrar com os irmãos da situação que aconteceu lá atrás. Ele está dizendo assim: a minha alma está limpa, porque em Deus eu aprendi a ressignificar a dor que me afligia, a dor que me angustiava, a dor que me enclausurava. Ou seja, ele venceu o ressentimento. Você já parou para pensar nessa palavra ressentimento? É sentir novamente. E tem pessoas nos nossos dias, com tanto avanço da psicologia, que continua ainda sendo pessoas ressentidas. Ela foi traída, ela foi humilhada, ela foi caluniada, ela foi esquecida, e de vez em quando ela está se lembrando daquilo que aconteceu, e aquilo fere a sua alma, aquilo drena a sua energia, aquilo compromete os sonhos, aquilo a impede de avançar, porque ela vive presa no ressentimento. Todo dia ela acorda, e a primeira coisa que ela faz, ressentir a dor da traição, ressentir a dor da amargura, ressentir a dor daquilo que aconteceu lá atrás, e o bico daí cresce. Não sorri para ninguém. Gospe marimbondo em todo mundo. Por quê? Ela vive ressentindo aquela dor. E a dor machuca. A dor, ela nos sufoca. A dor nos faz reagir também com uma proporção de raiva. José, ele recebeu um presente de Deus. Ele tinha nos braços seu filho, e ele disse: Manassés, Deus me fez esquecer. Escute isso, e preste muita atenção no que eu vou te dizer. José, nesse momento aqui, como eu disse, anel de poder no dedo, sentado numa cadeira cobiçada por todos naquele lugar. Dinheiro não lhe faltava nesse momento, mas ele sabe, a prosperidade exterior não determina o meu sucesso. Eu preciso de uma alma leve, eu preciso de uma alma curada e sarada, para então poder usar os recursos que foram confiados a mim, para glorificar o meu Deus e cumprir o chamado que Deus tem para a minha vida. Você me entende? Diz amém. Eu venho aqui como profeta de Deus te lembrar. O mesmo Deus de José é o Deus que continua atuando nas nossas vidas em 2025.
E eu quero convocar você, chamar a sua atenção, para você abrir os seus olhos muito além dos olhos naturais, para enxergar o que Deus tem te entregado, que também te possibilita, te capacita a esquecer as dores da sua alma. Eu estou aqui afirmando que quando você caminha em obediência ao Senhor, Deus vai te dar um Manassés. E não estou falando literalmente, não estou falando que você vai ter um novo filho e vai colocar o nome de Manassés, mas Deus te dará meios, pessoas às vezes, situações, novos sonhos, para que você possa de fato concentrar ali o seu foco, viver aquela nova alegria, e isso vai te capacitando a superar as dores do passado. Se você me entende, diga amém. Esteja atento ao que Deus está te dando, para que o povo que Deus tirou de Israel pudesse superar Deus tirou do Egito, o povo de Israel, para que eles pudessem superar as dores do Egito. Deus estava dando a eles provisão, proteção, e o mais importante, Deus estava dando àquele povo que era escravo no Egito uma terra prometida. Mas eles não se abriram para o presente de Deus. 40 anos se passam de peregrinação no deserto e os adultos daquela geração morrem justamente pelo fato de vez deles agarrarem a oportunidade, agradecerem a Deus pelo presente de estar indo em conquista a uma nova terra que mana leite e mel, eles usam os lábios e as forças para murmurar, reclamar e blasfemar contra Deus. Lá no Novo Testamento, nós vamos ver aquele povo chamado fariseus, um grupo que nasce lá no outro cativeiro da Babilônia, muitos anos depois, um grupo de avivamento que queria obedecer ao Senhor, mas eles vão construindo regras e regras e regras, e quando o próprio Deus se encarna, quando Jesus está entre eles, eles não querem receber o novo de Deus. Pelo contrário, eles estão tão presos em regras que eles não conseguem enxergar o privilégio que eles têm. Perseguem Jesus, crucificam Jesus, matam Jesus, sendo que o próprio Jesus já tinha falado: não se coloca vinho novo em odres velhos, senão ambos vão se perder. Ou seja, o que é isso, pastor Ediel? Odre era uma espécie de um recipiente de couro para armazenar líquido. Era feito de couro de animal. Aquilo não podia ser velho, porque se o vinho novo entrasse num odre velho, no processo de fermentação racharia o couro, o vinho se perderia, o odre também. Mas se o odre é novo, tem flexibilidade. À medida que o vinho vai se fermentando, vai expandindo junto o odre. Jesus estava querendo dizer de uma mentalidade: se você ficar presa a mentalidades velhas, você jamais conseguirá compreender o novo que Deus tem para a sua vida. Portanto, que nós possamos estar com o coração aberto para o que Deus deseja fazer, assim como José, receber um Manassés. É Deus nos capacitando a ressignificar nossas dores. É Deus nos capacitando a superar as amarguras que a vida nos causou. Amém? Amém? Amém. Supere então essa raiva que você tem daquilo que fizeram com você no passado. Chegou o momento de você superar as suas dores. E, por favor, entre num processo de autoconhecimento, para que você realmente saiba na sua alma aonde dói. Pastor, eu nem gosto de falar sobre isso, eu nem gosto de falar nesse nome, eu nem gosto de entrar nesse assunto. Opa! Parece que a ferida está aberta ainda nessa alma, não cicatrizou, não superou, não venceu. É preciso observar. Pastor, o senhor não conhece a família aonde eu fui criado.
Eu sempre gosto de entrar no assunto de família, por quê? Justamente como pastor e psicólogo, o gabinete pastoral aqui, o tanto atendimento que eu faço, grande parte dos assuntos, a maioria eu posso afirmar, é sobre família. Porque no ambiente familiar é o ambiente onde nós estamos mais expostos, onde nós somos quem realmente somos e a gente abre a nossa alma na família. E se espera que realmente seja assim. Porém, ao eu expor a minha alma, eu também estou exposto às feridas, a palavras, a desentendimento. E a maior ferida nas almas das maioria das pessoas que eu já atendi veio justamente do núcleo familiar. Mas também a cura, a restauração passa por ali. Chegou o momento de você liberar perdão para esse pai, para essa mãe, para esse tio, para essa tia, para esse avô, para esse primo, para esse parente. Chegou o momento de você, e vamos usar o início do ano para dar esse restart, de você superar essa dor. Até porque, enquanto você nutrir essa dor, você não vai passar para um outro nível, você não vai passar para uma outra fase. Enquanto você não liberar perdão, enquanto não tirar os venenos da sua alma, isso não vai acontecer. Vocês estão me entendendo, amém? Vocês estão me olhando com uma cara assim. Eu sei que Deus está falando. Mas eu quero afirmar também, Deus tem os Manassés para nos abençoar. Quando a gente vai para a palavra, a gente vê a tristeza de uma Ana sendo humilhada por Penina, mas o Samuel dela chega no tempo certo. A gente vê uma Noemi amargurada e ela dizendo, me chame de Mara, porque Deus está contra mim, mas o mesmo Deus que ela disse que estava contra ela, era o Deus que lhe dá uma nora abençoada. Ruth é um Manassés na vida de Noemi. A gente vê um Zaqueu, lá no Novo Testamento. Ele recebe na sua casa o próprio Jesus e restaura a alma, enchendo o coração daquilo que o dinheiro que ele buscou a vida inteira não podia fazer. Então nós precisamos ter essa certeza. O encontro com a graça de Deus nos capacita a superar qualquer dor. Que o Manassés de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua história. Eu quero declarar bênção sobre você e a sua descendência. Mas esteja aberto para essa cura que vem dos céus. Até porque, se você não permitir que a cura aconteça na sua alma, há uma grande probabilidade de você reproduzir o mal que te fizeram na vida de uma outra pessoa. Então receba esse Manassés. Deus te presenteia com métodos que te capacitarão a superar qualquer dor. Amém? Fala para quem está do seu lado, se desprenda do que te impede de avançar. Aleluia! O verso 52, ao segundo filho chamou Efraim dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Efraim. Sabe o que significa Efraim? Se Manassés significa Deus me fez superar, Deus me fez esquecer as aflições, Efraim significa frutificação dupla, ou duplamente frutífero. Deixa eu perguntar aqui para você, quem eu disse que nasceu primeiro? Efraim ou Manassés? Quem nasceu primeiro? A lógica e a sequência dos nascimentos dos filhos de José mostra também a lógica que Deus tem para a nossa vida. Nós queremos muita frutificação. Nós queremos muito essa afirmação, porque essa afirmação é capa de livros, prosperidade. Nossa, tem 3.000 coach agora fazendo live na internet, lá falando o tempo inteiro dessa palavra, prosperidade, 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 todos querem. Porém, poucos param para pensar que a prosperidade não é o primeiro passo. Desejar a prosperidade não deve ser o foco.
A prosperidade, o Efraim, vem depois do Manassés. Quando a minha alma está curada dos traumas, quando eu me libertei dos venenos que drenavam a minha energia, então eu encontro capacidade para sim prosperar. Você me entende, amém? Glória a Deus. É justamente quando eu supero as dores que me amarravam, quando eu supero as dores que me escravizavam, quando eu supero as dores que limitavam a minha visão, e eu tiro aquela venda, eu começo a enxergar realmente outras possibilidades, então eu estou capacitado e abençoado e liberado no mundo espiritual por Deus para assim prosperar. Enquanto não chegar Manassés na minha vida, eu não desfrutarei do Efraim. Glória a Deus por isso. Amém? Até porque, escute isso, até porque, se eu inverter isso, ou tentar alguém que tem poder, mas não tem cura na alma, essa pessoa usará os seus recursos, o seu status, o seu poderio para machucar outras pessoas. Você vai para a Bíblia, nós vamos encontrar Saul, alguém que começa bem e termina mal. Terça-feira eu preguei até sobre ele. No meio do caminho, ele começa a colocar venenos na sua alma. Ele perde o foco, perde o projeto de Deus. Quando se pega esse homem, é o rei ainda, está sentado numa cadeira poderosa sobre Israel, mas ele tem tanto veneno, tanta amargura, tanto ressentimento na sua alma, que aonde ele olha, ele quer manifestar o ódio. Caça Davi por todos os lugares. Quando ele chega em Nob, ele descobre que os homens de Deus, os sacerdotes daquele tempo, tinham dado um pão para Davi. Ele manda matar todos daquela cidade, sacerdotes, mulheres, crianças, do seu povo, que ele era rei. Isso porque tinha poder, tinha recursos, mas ele não tinha uma alma sarada. Poderia citar Acabe e Jezabel, são reis, tem tudo, riquezas, fama, poder, um grande exército na mão, mas olha para um miserável, de um homem simples, chamado Nabote, que tem uma linda vinha que ganhou de herança. E por ter poder, recursos, capacidade bélica, mas não ter a alma curada, Acabe e Jezabel assassinam um inocente e roubam a sua vinha. O que falar de um dos filhos de Davi chamado Absalão? Rancor, amargura, ressentimento na sua alma contra o próprio pai. Ele se levanta contra o próprio pai. Comete pecados absurdos como estupro coletivo diante do povo, violando o leito do próprio pai. E o fim de Absalão é triste, tenebroso, terrível. Tinha conquistado o poder, a influência das pessoas, mas não tinha a alma curada. Vocês estão me entendendo, amém? Repita assim comigo: a verdadeira prosperidade surge de uma alma saudável. Então, jamais esqueça, essa é a ordem. A partir do momento que você se posiciona para receber o seu Manassés, Deus já está escolhendo, preparando um Efraim para a sua vida. E ele então afirma, José segura o segundo filho, Efraim, e diz: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Isso é maravilhoso. Ele não precisa fugir daquele lugar onde ele foi humilhado, foi escravo, foi prisioneiro para prosperar. É ali, na terra da aflição, na terra onde ele chorou amargamente, na terra onde ele passou os seus piores dias, era ali
também que Deus iria o levantar e o honrar diante de todos. Eu quero finalizar lembrando você, de ponta a ponta da Bíblia, nós vamos ver que a lei da semeadura é infalível. José, mesmo na escravidão, mesmo nas perseguições, mesmo nas calúnias, mesmo nas traições, mesmo no esquecimento, esse jovem escolheu em todo momento honrar a Deus. E agora, ele está apenas colhendo o que ele plantou. Deus o está honrando diante de todos. Eu quero lembrar você. Eu não sei o que já prometeram para você. Eu não sei qual as mandingas que sugeriram você fazer para ter um ano próspero e abençoado. Eu não sei o que está aí na sua mente. Mas eu posso te afirmar, não pelas minhas palavras, mas por essa palavra que vai passar céu e terra e não vai cair por terra. Se você escolher obedecer a Deus, mesmo diante das impossibilidades, mesmo sendo minoria, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo ofendido, mas você escolhe viver a vida à maneira de Deus, se você escolhe colocar os seus olhos diante daquilo que agrada a Deus, se você escolhe ocupar a mente e os lábios com aquilo que realmente faz bem à alma e é de acordo com aquilo que Deus aprova, se você escolher ser o pai, a mãe, o marido, a esposa, como Deus te orienta a ser, se você escolher ser o profissional que realmente, mesmo não entrando nos jeitinhos do nosso tempo, mas fazer o certo, honrar ao Senhor na sua vida profissional, você pode ter certeza, essas sementes vão germinar, vão frutificar e no tempo certo você será surpreendido por uma grande bênção. Vale a pena ser fiel ao Senhor, mesmo quando nós não estamos entendendo a circunstância. Vale a pena ser fiel ao Senhor, mesmo quando os olhares estão tortos para a gente, em desacordo para conosco. Vale ser fiel ao Senhor, mesmo quando muitos outros estão dizendo que não vale a pena. O tempo vai chegar, aonde o Senhor fará justiça na sua vida e na sua história. Portanto, escolha ser fiel ao Senhor. Vamos se colocar em pé? Eu preciso orar por você. A história de José, ela está registrada aqui para nos dizer que a dor nunca é o fim daqueles que estão aliançados em Deus. Eu vou repetir isso. A dor nunca é o ponto final na história daqueles que estão aliançados em Deus. E eu venho aqui lembrar, baseado nessa história, é possível superar qualquer dor e viver aquilo que Deus tem para nós, porque Deus deseja que nós venhamos avançar. Uma segunda experiência que eu tive no Nepal. Eu fui jantar na casa de um pastor, pastor Kazi. Ele tem 14 filhos, todos adotados. Naquela região, lamentavelmente, é muito comum o tráfico humano infantil. Crianças de 3, 4, 5, 6, 7 anos vendidas para prostituição. Eu fui porque o missionário Vinícius tinha me convidado, e chegando lá, eu tive uma das noites mais marcantes da minha vida. Quando nós chegamos, uma casa muito simples. O pastor Caso nos recebeu com alegria, tinha mais alguns outros pastores, ele pediu, vocês precisam sentar. E antes do jantar, eu preciso que vocês tenham um pouco de paciência. Porque os nossos filhos, e ele tinha filho de 3 a 16 anos mais ou menos. Os nossos 14 filhos. Eles precisam
manifestar a alegria deles receber vocês aqui em casa. E todos eles querem cantar e dançar para vocês. Eu passei mais de 1 hora sentado naquele sofá chorando. Cada criança que entrava, por mais que tinha um passado terrível, todas elas extremamente sorridentes, felizes, com graça nos olhos, brilho nos olhos, manifestando aquilo que receberam de Deus. Pessoas que não tinham recursos financeiros para nos dar, mas encheram a nossa alma com uma riqueza que nada nesse mundo vai superar. Isso é o quê? Isso é o que Deus tem para os seus. Semana passada, uma pessoa entrou no meu gabinete. Pastor, já passei dos 30, tenho sonhos. E a minha história e começou a relatar, abuso sexual dos 3 aos 12 anos. Foge de casa. Procurar viver a sua vida. Dores que a maioria de nós jamais vai entender o que se passa. Mas ali estava alguém diante de mim, dizendo: pastor, hoje eu venho aqui como uma alma sarada, porque desde que Jesus me encontrou, eu não tenho mais ressentimento, eu não tenho mais dor. Pelo contrário, eu estou aqui porque eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero ser bênção na vida das outras pessoas. O Manassés chegou e o Efraim está chegando. A superação da dor e a prosperidade. Vamos orar? Você sente que essa palavra tem tudo a ver com você. E você quer vir aqui na frente, se posicionar diante de Deus para um novo tempo, para uma nova história. Sai do seu lugar, vem aqui. Os obreiros estejam juntos, nós vamos orar, nós vamos abençoar a sua vida. O Deus de José está neste lugar. E por favor, se você tiver um tempinho, depois que você saiu da igreja, você vai lá no meu Instagram. Lá no meu Instagram, lá nos destaques, você vai indo para frente, você vai encontrar 2 abinhas de Nepal. Numa delas você vai encontrar as danças do filho do pastor Kazi. E você vai olhar aquelas crianças e você vai conseguir ver com seus olhos o que eu estou falando. O Deus que nos faz superar. Não existe dor que seja maior do que a graça. Não existe dor que possa sufocar qualquer projeto de Deus sobre a nossa vida e a nossa história. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir o coração. Manassés está chegando para te fazer superar. E o próximo passo vai ser o Efraim. Vamos orar? Feche seus olhos. Obrigado, Deus, pela tua graça que nos envolve nessa noite e nos faz perceber que a vida em ti, muito além das situações negativas que nos cercam. Como é bom, Senhor, receber a tua palavra e poder perceber que o Senhor que deu sonhos para José permitiu sim que ele passasse por aflições, mas o Senhor também tinha o Manassés para a vida de José, que o faria esquecer das dores, superar as aflições, vencer ressentimentos, ultrapassar a amargura. E obrigado porque também o Efraim vem depois,
trazendo a prosperidade mesmo na terra da dificuldade. Talvez, Senhor, nós estamos diante de situações complexas nessa noite. Pessoas que foram machucadas na sua alma, feridas no seu coração, traídas por alguém que amava. Mas nós sabemos que em Ti há bálsamo para a alma, a cura para feridas, a potência para a superação, e nós abrimos o nosso coração para receber as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Não terminaremos a nossa jornada terrena amargurados, tristes, depressivos, rancorosos. Não, nós terminaremos os nossos dias nesta terra feliz, abençoados, vendo as Tuas bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, desfrutando das Tuas prosperidades sobre nós. Assim eu peço a Tua bênção sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.